Hello, Brainstormer! E hoje vai começar uma série nova aqui na Brainstorm. E essa série é Vamos Aprender Inglês com Meme? Meme, tá? Dá na mesma. Mentira, não dá na mesma. Se você estiver falando com um gringo, fala meme. Porque se você falar meme, ele não vai entender. E aí, como eu tô falando com você, se eu falar meme, você não vai entender, por isso que eu falei meme depois. Mas, enfim, sim, vamos aprender inglês com memes. Por quê? Porque a gente pode! Legal. E como é que vai funcionar? Eu vou pegar um meme e aí a gente vai destrinchar o inglês que tá no meme. Basicamente isso. Então, cola aqui, vamos já ver o primeiro inglês com meme da nossa vida, que é esse daí. Isso daí foi uma adaptação do meme que eu fiz, porque a foto não era uma foto que podia ser usada publicamente. E eu me importo muito com direito autoral. Direito autoral é uma coisa muito importante, na minha visão, porque eu produzo conteúdo, então direito autoral... Mas enfim, vamos lá. A gente tem aqui uma fotinho de um senhorzinho que aparentemente é muito do bom, pensando militarmente, porque, sei lá, quanto mais coisinha esses caras têm, mais incríveis eles são, né? A tendência é essa, né? Acontece com eles e com o escoteiro também, né? E aí a gente tem aqui, nessa linha aqui, ó, my grandfather. Grandfather é avô, ok? Então, my é meu, com grandfather, que é avô, meu avô. Daí a gente tem aqui who was in the army, que fazia parte do exército. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse who aqui logo menos, tá? Eu acho que vai sair ele na segunda-feira, só pra você ficar ligado. Então, meu avô, que estava no exército, me disse uma vez. Daí a gente tem aqui, 1940, eu encontrei meu primeiro amor. 1946, meu segundo. 1950, eu encontrei a mulher dos meus sonhos. E aí, termina aqui falando foi uma noite bem agitada. Não fez sentido, né? Por que não fez sentido? Porque a brincadeira desse meme, que são os anos que estão ali, tem a ver com a parte de militar. Por que acontece? Isso daí é o jeito que os militares falam a hora. Então peraí. Normalmente em inglês as pessoas contam a hora do 1 ao 12, ok? E aí a gente tem AM e PM para diferenciar os horários. Porque eles não contam até 24, a gente conta até 24. Mas a gente também não conta até 24, porque a gente faz o que a gente quer, porque a gente fala português e a gente é incrível por isso. Mas a gente tem aqui, sei lá, 3 da manhã vai ser AM, 3 da tarde vai ser PM. Porque o AM e o PM, literalmente, porque essa sigla vem do latim, tá? Então, literalmente, ela quer dizer antes do meio-dia. E o PM quer dizer, literalmente, pós meio-dia. Então, A de antes, M de meio-dia, antes do meio-dia, P de pós, M de meio-dia, pós meio-dia. Ah, que fácil, fica assim, né? A ideia é essa, a ideia é facilitar a vida. Então, normalmente as pessoas falam horas assim. Só que, o que acontece? Pensa aqui comigo, se a gente tem 7 da manhã, eu tenho 07:00, certo? De hora. Se eu tenho 7 da noite, pensando português, eu tenho 19:00, certo? Os militares contam hora igual a gente em português. Só que como que eles fazem isso? Isso daqui, eles não falariam 7 p.m., ou 7 horas. Eles não falariam 7 p.m. Eles falariam 19, que é esse número aqui, 19, e os 2 zeros, 100. Então peraí. O que vem aqui é o minuto, o que vem aqui é a hora. Então aqui a gente tem 1900, que daria 19 horas, ou, se a gente estivesse falando de anos, a gente estaria falando de 1900. Tá fazendo sentido por enquanto? Da hora. Vamos voltar aqui no meme. Daí a gente tem aqui 1940, ou seja, às 19:40. Ele encontrou o primeiro amor. Daí, às 19:46, ele encontrou o segundo amor.
Daí, às 19h50, ele encontrou a mulher dos sonhos dele. Aqui eu assumo que seja essa moça aqui. Mas também pode não ser, né? Porque em 10 minutos o cara achou tudo na vida dele. Um vídeo aqui enquanto eu tô editando o vídeo, só pra avisar que o corte ali foi de... não sei contar. Né? Nossa Senhora. Então, quando a gente usar o horário, fica esperto quando você vê algum filme, algum seriado que tenha militar. Você vai ver que eles vão se referir às horas como o negócio de antes e os minutos falando. Então, isso daqui seria 1950 para um militar. Mas é mais comum ir no 100 mesmo, porque é mais comum as horas serem faladas no 00. Porque é mais comum, não é porque não pode falar do outro jeito, não, porque é mais comum. Porque quando você marca a hora com alguém, você geralmente marca a hora cheia, ou na metade. Você não marca, tipo, 7h46 com alguém, você marca 7h30 ou 8, né? Por isso que o mais comum é, sei lá, 1200. 1200 seria meio-dia ou meia-noite. Então eles falariam para os batalhões, a gente vai se encontrar no ponto X at 1200. E aí o meme aqui foi bem esperto, porque ele não colocou a preposição. Por quê? Porque se ele tivesse colocado a preposição, não ia ter dado a confusão mental que deu. Porque, o que acontece? Quando a gente fala de hora, a preposição que a gente usa normalmente é at, para falar as. Então, ele deveria ter colocado um at 1940, às 7h40, lá. E por que ele não fez isso? De propósito, para dar a piada. Porque aí você tem que ler 2 vezes para entender isso daqui como número, como hora e não como ano. Safadinho o dono desse meme, né? E então essa é a aula de hoje. Depois eu vou fazer uma aula mais bonitinha ensinando todas as horas e o jeito todo de falar as horas. Mas é divertido porque a gente acabou de aprender inglês com meme, cara. Nossa, Quando? Quando você pensou que isso fosse ser possível? Quando eu comecei a aprender inglês, eu não pensei que isso fosse ser possível, porque quando eu comecei a aprender inglês, nem meme existia ainda direito. Existia, tá? Memes existem desde 1970, mas não era tão difundido e divulgado igual hoje. E naquela época, quando eu comecei na internet, meme nem chamava meme. Já existia, mas não chamava meme. Prazer, sou anciã da internet. Então, essa é a aula de hoje. Você se cuida. Sexta que vem tem mais inglês com meme. E vamos aprender inglês, mano. Deixa aquele joia nice, deixa aquela inscrição bonita, porque inglês é da hora e eu tenho cabelo azul. E não tem relação nenhuma, e dane-se, e etc. Porque o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. Yeah! Então, falou aí, beijo e até amanhã.